Olá! A ciência sempre fez parte do nosso cotidiano, mesmo que a gente não se dê conta disso. E quando veio a pandemia do coronavírus, aí o mundo científico foi provocado e deu a resposta. O problema é que a vacina que salva trouxe polêmicas. E no conjunto da obra, negacionismo, fake news. Então, a pergunta: qual é a percepção da sociedade em relação à ciência, ao mundo científico? O debate foi realizado na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. E que a ciência é importante, nenhuma novidade. Mas como estreitar os laços entre o conhecimento científico e a sociedade? Como é que a gente acredita que ciência e tecnologia, o senhor lembra da minha frase, não é gasto, é investimento. No mundo inteiro se chama investimento. Aqui é gasto. Gasto é algo que você gastou, deu certo, não deu. Na hora que você investe, você está esperando o retorno. É um conceito que a gente vai ter que mudar. Precisamos nos unir para combater fake news, reafirmando os valores éticos do conhecimento científico para recompor a saúde. Para recompor a saúde, precisamos priorizar a inclusão social em todos os níveis, em todos os sentidos, considerar o meio ambiente como patrimônio a ser estudado e defendido, reestabelecer o papel decisivo da educação e da ciência. Investir na disseminação do conhecimento científico significa prevenir doenças. Significa também contribuir com a economia, pois além de manter a saúde física e mental da nossa força de trabalho e das nossas famílias, significa reduzir gastos com saúde, significa preservar o SUS. Pesquisar é importante, saber o que pensa o Brasil e o mundo sobre os cientistas. Vamos aos números. Primeiro, a credibilidade de quem fala. Nessa pesquisa de 2019, médicos e cientistas são os melhores avaliados. Ciência e meio ambiente, 9 em cada 10 brasileiros acreditam na ciência para combater os efeitos negativos das mudanças climáticas. E se o governo deve investir em ciência e tecnologia, a maioria esmagadora disse sim. As pessoas, hoje, a população, acredita não mais numa mudança climática distante que não tem a ver com a vida delas, mas algo que vai sim afetá-los pessoalmente. 9 a cada 10 brasileiros acreditam que a ciência pode ajudar a amenizar os efeitos negativos das mudanças climáticas. Em 2019, 82% dos brasileiros não visitaram ou participaram de iniciativas em locais de ciência e tecnologia. Os resultados apontam que 90% dos brasileiros não se lembram ou não sabem apontar um cientista no país. E 88% não se lembram ou não sabem indicar uma instituição do setor. Até mesmo as universidades foram pouco citadas. A confiança dos brasileiros na ciência não é baixa, mas parece ter sido afetada negativamente por campanhas organizadas de desinformação que cresceram em quantidade e impacto durante a pandemia da Covid-19. Quando a gente tinha acesso às respostas mais comuns, eu não lembro se o primeiro nome mais citado, mas entre os nomes mais citados de cientistas brasileiros, estava Einstein, pelo menos na pesquisa de 2015. Então não é só que as pessoas não reconhecem cientistas daqui, mas entre quem acha que reconhece, muitas vezes não estão pensando em brasileiros. Nós precisamos ouvir nossos jovens. Mais do que saber se eles gostam ou não de ciência, a gente tem que ouvir o que pode estar afastando esses jovens, estas jovens, de buscar mais conhecimento. E isso é parte de ação que a gente precisa fazer tanto de governo como de outras organizações. Eu acho que a gente tem a sensibilidade do brasileiro em relação à ciência, isso ficou claro, né? Então, o brasileiro ele se interessa por ciência e acredita na ciência. E existem os profissionais lá, os médicos, né? E os cientistas das universidades públicas em quem ele confia. Então, a gente tem uma sensibilidade do brasileiro à ciência, que eu acho que é uma coisa muito importante.
Vamos citar alguns projetos lembrados durante a audiência: tecnologia, meio ambiente, ciência. Tem benefício fiscal para quem inova e faz pesquisa. Mercado de carbono. Tem projeto de lei que regula a compra e venda de créditos no país. E ainda sobre o meio ambiente, redução de impostos para produtos adequados à economia verde. Esse esforço deve contemplar políticas públicas que incentivem empresas a reduzirem suas pegadas ambientais, gerando menos resíduos, consumindo menos energia e emitindo menos gases do efeito estufa. Quem diria que nós chegaríamos num plástico biodegradável ou num plástico que seria feito pela reciclagem? Há 20 anos atrás, diriam, você está doido. Ou que o carro elétrico poderia se tornar realmente a ciência. A ciência está em todas as atividades humanas. E ainda dentro do binômio ciência e meio ambiente, a empresa e a sustentabilidade. Também apoiamos uma iniciativa que se chama Plastic Bank, que beneficia 300 coletores de plásticos em comunidades costeiras dos litorais do Rio de Janeiro e São Paulo. Também existe um projeto que nós trabalhamos há alguns anos, que é o Programa Nacional de Reciclagem de Esponjas Scott-Brite, em parceria com a Terra Cycle, que já coletou 3,3 milhões de esponjas em quase uma década de trabalho. Do advento da penicilina, vacina da Covid, das grandes navegações às grandes guerras, os cientistas estão sempre lá, na linha de frente. Ciência, sociedade e credibilidade. Na verdade, nós temos um problema porque a população em geral, que termina exercendo cargos de decisão, essa população, embora olhe para a ciência como quem vai resolver os problemas que essa população identifica, e agora mudanças climáticas é um dos problemas, essa mesma população não reconhece a autoridade do conhecimento. O que é essa autoridade? Não tem confiança nessa autoridade do conhecimento. A autoridade do conhecimento é quando o conhecimento te diz para fazer uma coisa que tu não está muito afim de fazer. Então, enquanto a população diz, não, nós temos que resolver o problema climático, se eu disser, vocês têm que parar de andar de carro e passar a caminhar ou ir de bicicleta, esse reconhecimento, ele não é exatamente aceito. Ele é aceito quando a gente faz muita campanha. Então, para vacinar, temos que fazer muita campanha. Para as pessoas pararem de fumar, tivemos que fazer muita campanha. Muita coisa mudou. O câncer não é doença de pessoa idosa. Pessoas de 30, 50 anos correspondem à maioria, por exemplo, de pacientes com câncer de colo. Essas pessoas precisam saber que é necessário fazer exames para detecção precoce, senão não tem como tratar. As pessoas precisam saber que o controle do maldito mosquito listradinho da dengue depende de cada um de nós, porque eles estão nas nossas casas, né? Todos precisam fazer o controle. Sem falar da chegada do soberano SARS-CoV-2, que comandou o mundo com a Covid-19, que veio com força, diminuindo a imunidade, inclusive a nossa, que conseguimos sobreviver no Brasil. Mas Galileu Galilei teve que, provando, lembra as teorias, e ele vira e diz uma frase: você pode fazer o que quiser, mas se move. Ela se move. O que você quer que eu faça? Que eu negue que a Terra gira? Para mim não se trata tanto do problema de acabou a confiança. As pessoas estão desistindo da cidadania científica, tá? Porque falta oportunidade, falta diversidade, falta inclusão. Então, a meu ver, a chave de volta pode estar na política. E eu posso garantir que só através da política você tem condição de mudar a vida das pessoas com políticas públicas, né? Então, a gente precisa também dar maior credibilidade, até porque o Congresso Nacional, as pessoas que aqui estão não caíram de paraquedas, foram colocadas pela população. O jovem brasileiro recebeu uma mensagem que a gente tem que reverter, que educação e ciência não são relevantes.
Então, eu vejo que quem sabe, agora vai. E quem já não ouviu falar que tudo começa na educação? Eu diria tudo começa, termina, recomeça. Educação e ciência. E a educação precisa trazer não só novidades com o fato de que jovens e estudantes não estão com a mesma dinâmica de ficar sentado numa sala de aula que parece uma linha de montagem, mas eles também precisam ter a construção de um conhecimento que não é mais um conhecimento de memorizar. Então, antigamente, vamos dizer assim, o que a gente aprendia? A gente aprendia através de fórmulas, né? Porque elas não estavam disponíveis. Então, assim, força, pegando da minha área, é massa vezes aceleração. Tá? Esse é o aprendizado que tu memoriza e que tu não cria uma confiança nesse conhecimento. É muito importante a gente fazer comunicação de massa, mas a comunicação sobre a importância da ciência, do método científico, começa na escola. Já foi dito aqui, começa com a educação. Se a gente não cuidar da educação seriamente, nós vamos andar para trás. Nós já temos educação científica, é bem dada. Em algumas escolas, sim, e outras nem. Tem escolas que até tem laboratório, que a sala fica fechada. Tem outras que não tem nem janela e nem banheiro. Eu andei muito o Brasil, eu conheço muito o Brasil. Então, a gente não pode generalizar a palavra escola. Escola pública tem muitas. Nós incluímos todos. E nós vamos ter, a Márcia já apontou, qual é o ensino que esse jovem quer. Como é que eu eu vendo para ele uma droga especial que se chama ciência. Como é que eu trago ele para junto dizer, olha, pela educação e pela ciência, nós vamos mudar. Agora, ciência e mulheres. A busca por maior participação feminina no mundo científico. É o que propõe o projeto já aprovado no Senado e que aguarda votação na Câmara dos Deputados. A proposta é estimular a participação das mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A ciência e a comunidade científica devem ser uma representação de nossa sociedade. Mulheres e meninas constituem a metade da população mundial e precisamos mostrar que elas também podem ser cientistas. Mais diversidade nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática levam a melhores soluções. Quando você injeta uma nova perspectiva em um projeto e em uma empresa, o potencial disso gerar um impacto positivo é muito grande. Na 3M temos um programa dedicado a incentivar que mais mulheres e meninas sigam nas carreiras da ciência. O programa já está na 3ª edição e busca quebrar barreiras, eliminar estereótipos e criar um ambiente inclusivo que promova o desenvolvimento de talentos femininos no campo científico e tecnológico. Mulheres na ciência e, continuando, pluralidade, diversidade no mundo científico. E esse debate sobre que ciência, como se faz ciência, qual é o processo de fazer ciência incorporado ao nosso processo educacional, tem que estar associado a uma questão que a Adriana chamou a atenção, que é a diversidade. Enquanto a ciência for executada por uma parcela da população que é notadamente de homens brancos e de mais favorecidos de uma certa região do país e de uma certa classe social, vai ser muito difícil a gente contaminar toda a população com essa questão do conhecimento científico. Notícias falsas e ciência. Aí é joio e trigo. O impacto dessa praga, o joio das fake news. Nunca houve na história deste país tamanha perturbação da ordem gerada e agravada por fake news, o que aumenta a incumbência da SBPC de zelar por causas nobres e prementes. A divulgação científica precisa ser a palavra de ordem para vencermos a guerra contra a indústria produtora de fake news, mesmo sabendo que esta é de interesse de muitos que querem manter o Brasil como
um balcão de negócios próprios. O que eu vejo é que as redes sociais, que são usadas tanto para o bem quanto para o mal, estão sendo usadas para o mal também, e muito ativamente. Muito dessas desinformações sobre vacina, o não fazer os exames, como você bem apontou, vem pelas redes sociais. Como é que a gente vai combater isso? Não sei. Se eu soubesse, eu estava milionária, porque seria uma pergunta, né, não de $1 milhão, de $1 bilhão. A nossa luta hoje para combater a fake news ou o conhecimento de baixa qualidade é uma luta contra o algoritmo. É isso que a gente está vendo. A gente precisa tornar a ciência, a gente precisa transformar a ciência de um conhecimento inacessível e muitas vezes difícil para um conteúdo acessível e que engaje as pessoas. E para mim esse é um caminho que a gente precisa usar dos estrategistas de marketing, a gente precisa usar dos influenciadores jovens para levar esse conhecimento de qualidade até essas pessoas e fazerem com que esse algoritmo vire ao nosso favor. E esse tema das notícias falsas foi muito debatido na audiência pública. É o negacionismo com impacto na saúde. Vacinação. Cachumba, rubéola, sarampo, né? E pior, crianças com paralisia infantil, vítimas de pais vacinados que acreditam em fake news, ao ponto de sacrificar seus próprios filhos. É um fato que realmente nós não podemos tolerar. A gente já viu na pandemia uma tentativa de substituir as vacinas por cloroquina, com que seria a realidade da saída da pandemia, que quase deu certo no país. A gente teve 25% dos brasileiros tomando tratamento precoce e achando que estariam salvos. E só mudou porque as vacinas chegaram a tempo de reverter o quadro da pandemia em 2021. Então, é uma crise existencial. O pai vacinado que não teve poliomielite por causa da vacina, não está vacinando seu filho. Eu vejo que tem medidas que têm que transcender algumas coisas da chamada liberdade. Porque a criança é responsabilidade do Estado brasileiro. Não podemos esquecer disso. Então, a criança não sabe dizer que quer tomar a vacina. Mas o Estado brasileiro sabe que ela precisa da vacina. Somos sobreviventes do negacionismo científico e sanitário, oficialmente instalado neste país durante o auge da pandemia. Termos ficados vivos representa, com certeza, uma missão. Esse é um debate difícil, complexo, mas não dá para misturar. Fé é fé, ciência é ciência. Elas são compatíveis? São. Elas são excludentes? Não são. Agora, quem está excluindo a ciência é a fé. Um grupo de fé. Não pode ser assim. A Terra é plana, eu lembro sempre do nosso ex-ministro astronauta, agora senador Marcos Pontes, dizendo, olha, eu estive lá em cima, eu vi, é redonda. Não adiantou. Porque os terraplanistas continuam. E não é gente inculta, é gente que tem maior... A quem interessa? Você já trouxe alguns dados, a Márcia trouxe, a nossa secretária trouxe, a Adriana. A gente tem que pensar, e o Congresso Nacional tem essa função. É compatível ter a fé e é compatível ter a ciência. A fé você não comprova. A ciência, essa é a diferença. Popper já dizia, é a comprovação. E você está sempre se aproximando. Essa é a beleza da ciência. Você não tem a verdade absoluta. Esse ponto também é muito importante. A ciência sempre em busca por respostas às nossas dúvidas e incertezas. E ela também está aí para nos alertar quando o perigo está mais perto do que a gente imagina. O desmatamento e as pandemias. O mundo ficou doente porque não acreditou na ciência.
Essa é a realidade. O alerta sobre o SARS-CoV-2 já tinha sido dado. Tivemos 3 epidemias, que não foram pandemias, só neste século. A MERS, o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2. Todos coronavírus. Se sabia que viria. Aqui no Brasil, senador, nós temos que tomar muito cuidado, porque não é só o desmatamento em si que não é bom, mas o que o desmatamento provoca? Emergência de vírus. E nós já vimos que no Peru surgiu um vírus diferente, muito grave. Aqui no Brasil também tem os trabalhos do Pedro Vasconcelos mostrando, só que tivemos sorte. Ele ficou restrito a uma área, um pedaço muito isolado. Então, nós podemos estar contribuindo para isso. A forma de se comunicar e receber a informação está mudando. Quanto mais jovem, maior a preferência pelas redes sociais. E são por elas que as notícias são consumidas. E quer falar com jovens sobre ciência? Redes sociais. A atenção das pessoas está saindo da mídia tradicional e indo para meios digitais, para essas redes, onde essa realidade ainda não está construída e onde a gente não conta com a reputação que mídias tradicionais costumam levar em conta para dar projeção e voz para quem é a ciência, quem é a pesquisa e outras coisas. Na falta da ocupação desses espaços, por quem de fato faz pesquisa e produz informação, vai ocupar na mente das pessoas o que é pesquisa e ciência quem souber usar os algoritmos e promover o seu conteúdo. As pessoas entenderem o método, da onde vem essa afirmativa de, olha, gente, não vamos fumar mais porque faz mal para a saúde. Olha, gente, nós vamos ter que mudar nossos hábitos de consumo para proteger o planeta e as pessoas terem confiança nesse debate que ainda vai ser público. É um debate que precisa ser feito também nas redes sociais, mas que ele tem que nascer no nosso processo educacional. E a transformação do mundo analógico para o digital, principalmente na comunicação, tem sim efeitos diretos na ciência. A ordem é ocupar esses espaços. Se a gente não ocupar esses espaços e não tiver trabalhos como o da NASA, de mostrar para as pessoas nesses espaços também que isso é pesquisa, isso é ciência, é assim que ela acontece, as pessoas vão continuar valorizando ciência e pesquisa, mas vão achar que a forma de fazer isso é financiar pseudociência e outras coisas, e não instituições públicas e esses órgãos todos que a gente tem tão competentes, tão bem desenvolvidos no país há tanto tempo. Então, deixar esse meio ser ocupado sem planejamento e sem uma estratégia, sem campanha de financiamento, pode ser uma bomba relógio lá na frente para quando essa opinião mudar por conta da presença de quem já está lá. Popularizar a ciência, ciência e educação, ciência e sociedade, o Brasil e a sua linha de montagem. A importância da ciência na sociedade atual não pode ser subestimada. Ela é essencial para enfrentar os desafios que temos pela frente e para impulsionar o desenvolvimento sustentável e inclusivo do nosso país. Tem algo que ainda não foi suficiente e que precisamos fazer. Instalar e reforçar políticas públicas com campanhas educacionais, apoiar as novas possibilidades de divulgação dos conteúdos e métodos científicos, inserir educadores, jovens, jornalistas, amparar esta missão como fonte de inspiração acerca do lugar que queremos para a ciência em nossa sociedade. Acho que foi uma audiência importantíssima, pelo menos para iniciar um processo, de elaboração do planejamento de como popularizar a ciência, a inovação e a tecnologia. Sem recurso não existe nem educação e nem ciência. Sem educação não vai existir ciência. Eu sempre comento que você tem uma linha de montagem que começa com a educação, que vai gerar a ciência que vai gerar a tecnologia que vai gerar a inovação. Está na hora do Brasil decidir o que ele quer ser, não quando ele crescer, porque ele já está com 523 anos. Ele já teve bastante tempo. E esse Brasil já crescido tem que querer mesmo toda uma sociedade em apoio à ciência. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.